Israel, considerada a única democracia do Oriente Médio e um dos países mais tecnológicos do mundo, mas isso pode estar com seus dias contados. O país vive um momento de instabilidade nunca visto em sua história. E se já não bastasse os conflitos étnicos religiosos com seus vizinhos, agora o problema também é interno e muito delicado, o que pode custar a segurança e a sobrevivência de todo o país e seu território. Inimigos do Estado judeu estão à espreita, esperando o menor deslize para agir contra a nação israelense, que aparentemente se vê dividida neste momento. Mas vamos contextualizar tudo isso para entender melhor a gravidade desta situação. Israel é um país localizado geograficamente no Oriente Médio, é banhado pelo mar Mediterrâneo e faz fronteira com o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano e os territórios de disputas, conhecidos como Cisjordânia e Faixa de Gaza. Essa região é uma das mais conflituosas do planeta, em razão da diversidade religiosa e da adversidade política entre os povos que habitam, mais precisamente os árabes e judeus. Com o nome oficial de Estado de Israel, ele foi fundado em 1948 por meio de acordos diplomáticos em nível global conduzido pela ONU. Porém, a sua fundação sempre foi motivo de discórdia no mundo árabe, situação que culminou inclusive em diversos e pesados conflitos militares durante esses 75 anos de existência. As tensões entre árabes e judeus são constantes. Mesmo assim, Israel é um país de economia avançada e muito desenvolvida, e é considerado o único país do mundo de maioria judia. Bom, este vídeo não é basicamente para explicar os conflitos externos de Israel, mas tudo em Israel tem a ver com esses conflitos, direto ou indiretamente. Então, resumindo um pouco, os conflitos da região que ameaça a existência de Israel concentram-se basicamente na rivalidade dos povos árabes com os judeus israelenses. A Palestina reivindica a região onde Israel é situada hoje, e os principais focos de disputas são a Faixa de Gaza, uma pequena faixa de terra com cerca de 6 km de largura por 45 de comprimento, às margens do mar Mediterrâneo, onde vive por volta de 2 milhões de pessoas, e hoje é comandado pelo grupo extremista Hamas. Sim, é densamente povoado este lugar. Lá existe muita pobreza, escassez de água e constantes conflitos, e a população é predominantemente islâmica e possui hábitos culturais típicos dos povos muçulmanos. A outra região de grande atrito e discórdia é a Cisjordânia, localizada basicamente no meio do Estado de Israel, onde fica localizada também a cidade de Jerusalém, na divisa da demarcação Israel-Cisjordânia. Enfim, além dessas duas regiões específicas, Israel não se dá bem com nenhum dos países à sua volta nas fronteiras. Por isso, desde a fundação do Estado de Israel em 1948, que o país se militarizou muito bem, pois está em constante defesa de seu território. E para se ter um exército respeitado e tecnologia de ponta como Israel tem hoje, foi preciso formar uma democracia e assim responsabilidade fiscal para atrair investidores para o país crescer constantemente. E isso aconteceu. Israel é hoje um modelo de polo tecnológico no mundo. A região tem a maior concentração global de startups per capita e é líder global em tecnologias avançadas. Aplicativos e ferramentas tecnológicas famosas foram criadas lá. Por exemplo, o Acer, o Wix, Fiverr, Viber, processadores Intel e drones foram tecnologias criadas e desenvolvidas por lá. Tudo isso só foi possível diante das políticas de livre mercado e a mentalidade de crescimento e enriquecimento desenvolvida em seu povo. Isso fez de Israel um país forte e rico em vários quesitos, ao ponto de seus inimigos entenderem que é praticamente impossível destruir Israel com ataques físicos a seu território. E é aí que entra a atual situação do país. Uma nação forte, rica e desenvolvida é naturalmente difícil de se destruir em uma guerra armada, certo? Mas e se ela mesma se destruir internamente, politicamente falando?
É exatamente isso que está acontecendo hoje em Israel. O país está separado e polarizado como nunca antes em sua história de 75 anos de fundação. Israel é uma democracia representativa com um sistema parlamentar republicano, representação proporcional e sufrágio universal, o que significa que todos podem votar e ser votados sendo cidadãos elegíveis, com a garantia da correta e transparente apuração dos resultados. O primeiro-ministro serve como chefe de governo e a Knesset como um corpo legislativo unicameral do país. Knesset é o nome dado à Assembleia Legislativa de Israel. É como eles chamam. É como se fosse o nosso Congresso aqui no Brasil, a Câmara Legislativa. A diferença é que em Israel é unicameral, só tendo, digamos que, deputados, e não duas casas como aqui no Brasil, de deputados e senadores, bicameral. E também tem o presidente, que hoje é Isaac Herzog, mas que fica mais como uma figura representativa em funções cerimoniais e formais. Além disso, desempenha funções públicas e tarefas informais, tais como ouvir apelos dos cidadãos e demais. O chefe mesmo de Estado é o primeiro-ministro, ou como é chamado, o premier. No caso hoje, Benjamin Netanyahu. E por fim, o Poder Judiciário, a Suprema Corte de Juízes. Este é o equilíbrio democrático que Israel mantém, o chamado três poderes para exercer freios e contrapesos, certo? E a grande questão do momento é que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tem a maioria na Câmara, está aprovando uma lei que tira poderes moderadores dos juízes, Poder Judiciário. Todo esse processo de mudança vem causando enormes protestos em todo o Estado de Israel. Um detalhe importante é que Israel não tem propriamente dito uma constituição, e sim o que eles chamam de leis básicas de Israel. Essas leis tratam da formação e do papel das principais instituições do Estado e as relações entre as autoridades, com pontos também sobre a proteção dos direitos civis. E o que o primeiro-ministro propõe é que o Congresso tenha ainda mais poder do que tem hoje, se livrando do voto e consenso do Poder Judiciário, o que se torna um perigo, pois a diferença do Brasil, Estados Unidos e outros países com três poderes é que Israel, sendo unicameral, como já citamos, o Poder Judiciário serve como um grande contrapeso para equilibrar as decisões. A proposta do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é que seja retirada a chamada lei de razoabilidade que o Poder Judiciário exerce. Pois por não ter uma constituição definida e somente as chamadas leis básicas, o Poder Judiciário faz este contrapeso, revisando e liberando as decisões e leis propostas pela Knesset, como se fosse mais um voto. Pois lembrando que em Israel o Poder Judiciário não tem um papel igual ao do Brasil. Aqui no Brasil temos, digamos que, outros contrapesos, que são as duas casas legislativas, as dos deputados e senadores, e o executivo. E o judiciário fica com a parte de manter tudo dentro da Constituição que já temos. Pois é, irônico dizer, né? Mas aqui no Brasil, o judiciário, no caso, a Suprema Corte, é que está mandando em tudo, dando a última palavra, agindo de maneira totalmente inconstitucional, julgando, executando e legislando. Esse não é o seu papel. Lá em Israel, sim, a Suprema Corte é uma espécie de poder que exerce uma função de contrapeso às decisões e leis pautadas. E é justamente isso que Israel pode perder se aprovada totalmente esta mudança judicial. O país pode entrar em um entrave político perigoso, ficando praticamente sem freios e contrapesos para guiar a sua nação. Ou seja, quem estiver no poder e tiver a maioria na Knesset poderá aprovar várias leis e reformas sem muitos obstáculos, o que abre precedência para uma espécie de ditadura, ou para dizer o mínimo, um enfraquecimento da democracia no país. E é exatamente isso que polarizou e dividiu o país por completo. De um lado, os conservadores religiosos defendem esta posição do primeiro-ministro, e de outro lado, o resto da população que diz temer a perda da liberdade e democracia no país.
E citar a expressão implodir o país não é exagero neste momento, pois Israel chegou ao número de 30 semanas consecutivas de protestos e reivindicações nas ruas de todo o país. Nos últimos dias, foram convocadas greves em vários setores, tentando parar o país e barrar as votações na Knesset. E o mais grave no momento, pilotos, soldados e agentes do exército israelense estão se recusando a manter seus postos e seus deveres. E já chega a 10.000 o número de soldados da reserva que pede renúncia, alegando que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está levando o país a caminho de uma ditadura. Isso é tudo que os países rivais ao Estado judeu queriam, uma explosão interna em Israel, ou seja, a implosão do país. Isso pode ser uma pequena grande fagulha para deixar Israel vulnerável diante de uma tentativa de tomada de território, uma ofensiva dos palestinos e demais inimigos, culminando em um episódio inédito em Israel depois de tantas décadas de sucesso defendendo seu território. E então, você acredita que Israel pode estar entrando em um ciclo de destruição que pode até levar à sua extinção? Qual sua percepção sobre isso? Comente aí embaixo. Lembrando que os juízes da Suprema Corte israelense não têm basicamente a mesma função que aqui no Brasil. Não os compare. E por fim, é triste dizer, mas a nossa Suprema Corte aqui é que está tirando nossos freios e contrapesos democráticos e representativos. Neste vídeo, falamos sobre a atual situação de Israel, mas olhando para dentro, também não estamos nada bem. E por fim, obrigado a você que chegou até aqui. Se curtiu este vídeo, deixe seu like e considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre geopolítica, economia e tecnologia, neste que foi mais um episódio de Incríveis Números. Obrigado pela sua companhia e até mais!